governação. Ontem, Daniel Chapo esteve no centro de conferência Joaquim Chissano, que também esteve lá e fez uma avaliação, ou deu uma reação relativamente ao balanço dos 100 dias. E então, o Presidente fez menção a alguns aspectos que vale a pena destacar. Atenção que para estes 100 dias de governação estava prevista a aquisição de pelo menos 3 aeronaves para sustentar as linhas aéreas de Moçambique. No entanto, a aquisição não foi possível por conta de um processo que foi identificado lá na LAM, a questão de conflito de interesses. Preste atenção neste depoimento do chefe de Estado, porque não acontece eventualmente só na LAM. Não acontece só na LAM. O Presidente da República ontem disse que não foi possível adquirir 3 aeronaves na LAM, para a LAM, neste caso, porque foram detectados alguns cenários de conflito de interesse. Ou seja, as pessoas que deviam estar a trabalhar com vista a desenvolver a empresa, com vista a trazer aeronaves para a empresa, não querem que tal aconteça porque ganham comissões com aluguer de aeronaves. Ganham comissões com aluguer de aeronaves. Por isso, não trabalham ou não querem que haja aquisição de aeronaves. Consequentemente, teve que se cancelar o processo de aquisição das aeronaves para limpar-se, não é? Para limpar-se as gorduras que existem lá, ou para eliminarem, para o governo eliminar os gatos que estão lá a controlar os ratos. Há raposas no galinheiro, há nhonguistas na LAM. Sabe, isso dá-me uma curiosidade, sabe? Eu gostava aqui também de fazer um apelo ao governo para dar uma olhadinha na TMCL. Com um pouco mais de atenção. Uma olhadinha na TMCL. A TMCL também está num cenário praticamente insustentável, os trabalhadores reclamando quase sempre, e não se consegue tirar a TMCL do cenário em que está já há bastante tempo. Na LAM descobriu-se que há pessoas que foram lá colocadas para trabalhar, no entanto, estão em conflito de interesses, porque foram falar, negociar com as empresas que estão a alugar as aeronaves para a LAM, ganham comissões por isso. E porque ganham comissões, obviamente, que estão em conflitos de interesse e não vão, em momento algum, querer que haja aeronaves próprias da LAM. Limpar. É o que o Presidente diz. Primeiro, vamos organizar a casa. Depois de termos organizado a casa, aí sim vamos adquirir as aeronaves. Estava tudo praticamente pronto. Demais. Foi enviada uma equipa para fazer inspeção de aeronaves. 15 dias. Voltou, não conseguiu inspecionar nenhuma aeronave. Queremos conhecer essas pessoas, sabe? Queremos conhecer essas pessoas. É curioso. A LAM esteve numa situação de até alteração e alteração da equipa de gestão. Alteração e alteração dos PCAs, começando na altura do diretor-geral. Alteração para aqui, alteração para ali. Já um diretor-geral, inclusive, foi público nos jornais, teve que abandonar o país quando já levantava denúncias sobre o que estava a acontecer na LAM. Pessoas que ganhavam sem trabalhar, pessoas que viviam de comissões. Bem, teve que sair um pouco para amainar os ânimos daqueles que estavam em conflito de interesse. Entrou um outro, não avançou a LAM. Entrou outra gestão, Fly More Than Hurt, não conseguiu colocar a LAM numa situação desejada. Agora, houve uma outra indicação. Continua-se com o mesmo problema. Afinal, há pessoas que estão lá que no lugar de quererem que as empresas ou que a empresa desenvolva, a empresa tenha aeronaves próprias, as pessoas querem continuar
haver a LAM com aeronaves emprestadas ou alugadas, melhor dizendo, e com isso ganhar comissões. Ou seja, fica prejudicada uma empresa, uma das grandes empresas do nosso país, por conta de 2, 3, 4, 5 pessoas que querem viver de comissões para si próprios. É limpar, não há conversa. Não há conversa. Disse o presidente, temos que arrumar a casa. E, de facto, não é possível trabalhar-se para o desenvolvimento nem da empresa, nem de um país no geral, com pessoas dessa natureza. Vamos ouvir o presidente Chapo, por favor. Já temos a intervenção do presidente Chapo. Vamos ouvir o que é que ele diz, qual é a posição dele também sobre esta situação da LAM. E queremos fazer aqui apelo ao governo, neste trabalho de expansão séria que está a fazer e está a trazer aqui essas informações. Queremos pedir para também visitarem a TMCL, visitarem empresas públicas que estão numa situação de falência sem uma explicação plausível. Com medidas, várias medidas tomadas, as empresas não estão a desenvolver. Por quê? Hoje descobriu-se que na LAM há gente que está com conflito de interesse. Sabe, no mesmo dia que descobriram, eu penso que nem devia se deixar mais 2, 3 dias a pessoa envolvida nesse processo. Era só afastar. E não é a primeira vez que se revela uma situação dessas na LAM. Então, tem que se limpar. Vamos ouvir o presidente. Vamos ouvir o presidente. Atenção, este assunto da LAM, repito, este assunto da LAM pode ser um espelho daquilo que muito está a acontecer em outras empresas. Volto a fazer a solicitação porque recebemos quase todos os dias reclamações dos trabalhadores da TMCL. Que haja uma verificação daquilo que está a acontecer lá. E as pessoas que estão a prejudicar a LAM, que não querem que a LAM tenha aeronaves próprias, se possível, que sejam identificadas essas pessoas e sejam conhecidas. Olha, foram essas pessoas que estavam em conflito de interesse, por isso que não queriam que a LAM desenvolvesse. E não se comprou 3 aeronaves nestes 100 dias porque descobriu-se que há empresas em conflito de interesse. Não. Vamos ouvir o presidente. Carrega. O presidente da República, Daniel Chapo, afirmou durante a apresentação do balanço dos 100 dias de governação que dos 96 indicadores que orientam o plano de 100 dias de governação, boa parte já foi executada. Chapo afirmou que uma das ações de relevo para os primeiros 100 dias de governação era a aquisição de 3 aeronaves para as linhas aéreas de Moçambique, mas não se concretizou porque há pessoas dentro da empresa com conflitos de interesses que ganham comissões com o aluguer de aviões. Descobrimos que dentro da nossa empresa há pessoas com conflitos de interesse. Não lhes interessa que a LAM tenha aviões próprios, lhes interessa que a LAM continue a alugar aviões, porque com o aluguer de aviões ganham comissões. E nós decidimos, como governo, que vamos reestruturar a LAM. Por isso, Chapo garante que os envolvidos serão removidos da empresa Linhas Aéreas de Moçambique. Nós vamos reestruturar, que após a reestruturação, que vai incluir reestruturar pessoas para irem para casa sentar e deixar-nos trabalhar, que terminará com a aquisição que vai culminar com a aquisição dos aviões. Estamos a dizer isso porque o processo atinente às primeiras 3 aeronaves fez com que pessoas saíssem de Moçambique com dinheiro dos novos acionistas disponíveis e foram ficar 15 dias na Europa para inspecionar aviões e voltaram para Moçambique e dizer que não conseguiram inspecionar nenhum avião sequer.
coisa que não faz sentido e não tem lógica. Daniel Chapo destacou ainda que foram também implementadas 10 ações que não estavam contempladas no plano de governação. Na política, no quadro da manutenção da paz e estabilidade política e social, que era e continua a ser a nossa prioridade das prioridades. Promovemos a assinatura do compromisso político para um diálogo nacional inclusivo, marcando um avanço significativo no caminho da reconciliação e estabilidade do país. Como parte deste processo, mantivemos igualmente encontro com os 3 antigos candidatos presidenciais que tomaram parte destas eleições de 9 de outubro de 2024. economia. Lançamos uma linha de crédito de 10 mil milhões de meticais para as micro, pequenas e médias empresas afetadas pelo ciclone Chido e pelas manifestações violentas pós-eleitorais que destruíram bens públicos e privados e afetaram a nossa economia e o nosso tecido social. Ainda neste contexto, asseguramos junto dos nossos parceiros de cooperação um financiamento de 100 milhões de dólares americanos, dos quais 5 milhões sob forma de subvenções e 95 milhões de dólares americanos sob forma de linha de crédito. Cooperação. Mobilizamos 68 milhões e 500 mil dólares norte-americanos junto da República Popular da China, 21 milhões e 200 mil dólares americanos junto da República do Japão. Ainda neste contexto, mobilizamos recursos materiais e financeiros para dar resposta a emergências humanitárias e de crise provocada pelos eventos extremos, tais como os ciclones Chido, Diclede e Jude. Educação. No domínio da educação, para garantir o acesso a materiais de aprendizagem, distribuímos 12.439, ou melhor, 12.439.966 livros escolares a todos os alunos do primeiro ciclo de ensino primário. Juventude e emprego. No âmbito do Fundo de Apoio a Iniciativas Juvenis Geradoras de Emprego, o autoemprego, financiamos 133 projetos, sendo 46 em Niassa, 31 em Cabo Delgado, 4 na Zambésia, 2 em Tete, 9 em Sofala e 41 em Inhambane. Ainda no âmbito de iniciativas juvenis, financiamos 3.038 pequenas e médias empresas, geradoras de emprego e autoemprego, para bolseiros no Acredita Emprega, dos quais 433 em Niassa, 627 em Cabo Delgado, 703 em Nampula, 621 na Zambésia, 312 em Manica e 400, ou melhor, 342 em Sofala. O presidente da República diz que neste plano foram executados 92 dos 96 indicadores que orientam o plano de governação dos primeiros 100 dias. Daniel Chapo lembrou que no ato de sua investidura reafirmou a vontade de reformar o país, destacando que os primeiros 100 dias não marcam o início do mandato, mas de uma jornada. Muito bem, início de uma jornada que só vai terminar em 2029, não é? Só vai terminar em 2029 e pronto. Daqui até lá vamos ver o que é que poderá ser possível ser feito. Agora, uma vez mais, há este alerta sobre a LAM, sobre as linhas aéreas, uma empresa que está a alimentar a muitas figuras individuais, não é? Figuras individualmente, melhor dizendo, e pronto, foram detectados esses problemas e vamos ver no que é que poderá resultar. Queremos também recordar aqui ao Governo o assunto do INSS. Queremos também recordar ao Governo o assunto do INSS. Os cerca de 500 milhões que foram desviados de lá por um técnico informático, obviamente não sozinho. Também precisamos conhecer o desenvolvimento deste caso, sabermos quem são os responsáveis e, por fim, vermos também uma maneira desse dinheiro ser restituído aos cofres do INSS, porque as pessoas precisam desse dinheiro, não é? Então, queremos recordar o caso do INSS e também queremos conhecer quem são os envolvidos, os implicados. Já tivemos um caso de julgamento ligado ao Ministério do Trabalho, não é? Há algum tempo, não é? O caso do trabalho migratório, 118 milhões de meticais. Há um caso agora dos cerca de 500 milhões de meticais. Queremos saber quem são, esperamos que a Procuradoria-Geral
traga resultados ou informação concreta sobre quem são estes indivíduos que estiveram envolvidos no desvio de cerca de 500 milhões de meticais no INSS. Este não é um único caso de corrupção que requer algum desenvolvimento. São muitos, não é? São muitos. Então, precisamos conhecer essas pessoas e sabermos, acima de tudo, o que foi feito, o que foi feito para a punição dessas pessoas e também para a possível recuperação do montante. Se esse dinheiro foi usado para comprar bens, que os bens sejam revestidos a favor do Estado e que, com base nesses bens, haja alguma coisa que possa beneficiar a população. Que assim seja, não é? Que assim seja. Obviamente que isso será depois de um processo relativamente longo de julgamento. Queremos também saber aqui do caso da autoridade tributária, como é que terminou aquele caso da autoridade tributária, não é? Também é importante saber como é que terminou o caso da autoridade tributária, o caso que envolvia muitos funcionários, mas não só, envolvia também aqui um esquema, não é? Um esquema de isenção nas importações, também é importante. Não obstante ter havido uma remodelação, uma limpeza lá na autoridade tributária, houve uma limpeza séria, é preciso também sabermos como é que termina o caso, quem são os responsáveis, como é que este dinheiro poderá ser, digamos, recuperado. É um ponto. Outro ponto que tem que ver ainda com a função pública, repito, é a TMCL. É importante que haja também aqui informações sobre o que se está a passar na TMCL. Às tantas, já lá também um gato que está a controlar os ratos. E já sabem, quando um gato controla o rato, a probabilidade do gato consumir o rato é maior. Então, eventualmente, haja lá alguém que esteja a consumir a TMCL. Também é um caso que esperamos que o Governo venha esclarecer. Muito bem, enquanto isso não acontece, vamos ficando então com essa informação da LAM, não é? Que tem lá nhonguistas, conforme fez menção o chefe de Estado, tem lá gente com conflitos de interesse. Não vale a pena, é só mesmo limpar. Vamos agora avançar para a reação.